Olá, Neuza, tudo bem? Então, eu que sou a Beatriz, trabalho junto com a Helena, né? Então, a gente vai fazer essa leitura em radiestesia com o objetivo de limpeza energética, vibracional, né? Harmonização, para que você se sinta bem, né? Para que você esteja bem com você mesma, com a família, com os amigos, com todos que você ama, tá bom? Vou te explicar um pouquinho como que está arrumada a mesa e aí você pode acompanhar. Eu vou posicionar a câmera de maneira que você possa ver o gráfico de radiestesia e o pêndulo, né? Para você acompanhar comigo daí essa leitura. A princípio, eu quero te mostrar. Esse aqui é o que nós chamamos de testemunho, que é o teu nome completo, nome de batismo, né? E tua data de nascimento. A gente usa para fazer a ligação entre eu, você e a energia da Terra. A radiestesia é uma ciência milenar, tá? Ela tem relação com as vibrações das ondas terrestres em relação à energia do cosmos, né? É muito próximo do que o Reiki usa, né? E Reiki significa, em tradução não literal, é a conexão entre a Terra e o céu, né? A Terra e o cosmos. Então tem o mesmo objetivo, tá? Eu uso um pêndulo. Hoje eu vou usar o pêndulo de ágata rosa, é um pouquinho avermelhado, mas é rosa, ainda se categoriza como rosa, com um cordãozinho de prata. Prata é um metal muito bom porque ele faz limpeza, né? Então ele ajuda a limpeza, inclusive bacteriana, tudo mais. Então a prata é muito boa condutora nesse sentido, das energias. Eu uso também uma pedra chamada selenita, que é essa pedrinha aqui, vou mostrar na luz. Ela é uma pedra, se você tiver perto da tua casa, alguma casa de pedras, algo assim, você pode adquirir uma selenita dessa e colocar perto da entrada da tua casa, onde você circula, os locais onde você fica, permanece mais tempo, porque é uma pedra de limpeza de ambientes, inclusive, tá? Então essa pedra ela ajuda a fazer a limpeza tanto energética tua quanto dos ambientes. E se você gosta de pedras, assim, quartzo rosa, cristal de quartzo, ametista, ou às vezes a gente acaba comprando um anel ou outro que tem uma pedra diferente, uma pedra natural, uma pedra brasileira, ela ajuda a fazer a limpeza sem ter necessidade de fazer banho de sal, ou deixar na luz do sol, ou deixar na luz da lua, né? Então a gente acaba optando pela selenita, que é uma pedra que ela se auto-limpa e limpa as outras pedras também. Ela não afasta energia, ela limpa, tá? Ela harmoniza e limpa. Então, aqui fica uma sugestão aí para você adquirir, tá? Eu costumo também trabalhar com a filosofia do Feng Shui, que são os elementos da natureza. Vou te mostrar aqui então. Aqui eu deixo os 5 elementos da natureza em contato uns com os outros. Não sei se você gosta, se você conhece o Feng Shui. Então aqui a gente tem o ciclo de crescimento, né? Porque a água alimenta a madeira, que vem da terra, que está relacionada ao metal, que é neutralizado pela água, e o fogo acaba aí alimentando esse ciclo. Então, o que que a gente tem aqui? Deixa eu fazer aqui a aproximação para ficar certinho. A água alimenta a terra, que gera a madeira alimenta o fogo alimenta o metal, e o metal está relacionado com a água. Então, é um ciclo de construção e renovação, tá? Ciclo de construção e aí de quebra de algumas energias que possam estar aí desarmonizando o teu lar, a tua casa, a tua vida, tá? Eu vou fazer uma análise aí ligeiramente profunda, tá? Eu vou posicionar agora a câmera sobre o gráfico e vou te explicar como é que funciona. Bem, Nelson, a radiestesia, então, como eu te disse, é uma ciência milenar. Era usada desde a pré-história para que os caçadores encontrassem as suas presas, a sua caça, ou os peixes, através de descrições que haviam em seus cajados e apontavam em direção ao mato para localizar esses animais. Era usada também, ainda é usada, inclusive, para localizar nascentes de água, para perfuração de poços,
para encontrar falhas geodésias, tá? Pontos de desequilíbrio nos terrenos. E ela também funciona dessa maneira clínica, que a gente consegue identificar se a pessoa tem alguma questão de saúde que precisa ser tratada, o que está desarmonizado, se são questões emocionais, físicas, até mesmo espirituais, e de tudo que está em torno dela. Nós, como somos seres humanos, nós viemos da Terra, né? Que nós nos alimentamos dela, quer seja pelo alimento vegetal, ou alimento animal, ou mesmo mineral, a gente tem essa relação direta com a Terra. E é por isso que a gente consegue canalizar essas energias e através de um testemunho, que é o índice que me relaciona contigo, e mesmo à distância eu consigo conversar com você, trazer essa conexão. Então, o meu inconsciente está relacionado à sobrecarga energética de algumas áreas da tua vida que vem de encontro com as energias da Terra. Por isso que você sente às vezes algum bem-estar ou em outros dias alguma perturbação, né? Que te causa desequilíbrio, e aí a gente consegue identificar o que é, tanto para o lado positivo quanto ao lado do desconforto, e a gente consegue aí harmonizar, tanto pela própria variação vibratória dessa energia, quanto pela questão da identificação e trazendo a consciência das coisas que possam estar te desequilibrando, você também consegue se ajustar à vinda dessas energias para que você possa se reequilibrar, tá? O que eu estou fazendo aqui agora, então, este gráfico é o decágono duplos, é um círculo, ou melhor, um polígono com 10 lados, ele serve para harmonizar o pêndulo. Então eu estava no primeiro momento harmonizando o teu testemunho com o pêndulo. Quando ele alinha é porque ele realmente está harmonizado. Toda vez que ele girar no sentido horário é um sinal positivo de harmonização, no sentido anti-horário um sinal de desarmonização, mas de limpeza também, está fazendo alinhamento. Se ele vier no sentido sim, ou no sentido vertical, ou no sentido diagonal, ou no sentido horizontal, a gente faz uma análise mais profunda, exatamente questionando o que acontece, tá bom? Então aqui eu vou colocar o testemunho na área em que ele deve permanecer, tá? Então eu já fiz a harmonização aqui dentro do decágono duplo, aqui o teu nome dentro do campo do testemunho, para a gente começar a avaliar a tua questão de saúde. A primeira coisa que eu verifico é se existe alguma questão de saúde aí contigo, né? Que pode estar te atrapalhando. Então eu tô vendo que o pêndulo já tá fazendo um ligeiro giro anti-horário e que ele já vai começar a apontar coisas para nós, e eu vou conversando com você a partir desse momento, tá? Então agora eu vou sair de um gráfico que eu vou retornar mais tarde para esse gráfico. O nome desse gráfico que eu estou usando, que tem uma régua, o desenho de uma régua, se chama biômetro de Bovis. Antoine Bovis era um cientista francês que no final do século XIX, por cerca de 1890, 1895, ele desenvolveu uma maneira de usar a radiestesia, que era usada anteriormente para descoberta de poços, descoberta de pedras, metais preciosos também, descoberta de objetos achados, tudo mais. Uma maneira de usar esse pêndulo, né, essa técnica, essa medicina, de uma certa maneira, também pode ser chamada de medicina. Medicina é tudo que é capaz de trazer, né, resgatar a saúde com algum tratamento, uma maneira de poder avaliar a qualidade física, né, e emocional da pessoa ou de qualquer coisa que possa ser usada como objeto de investigação. Aqui eu estou verificando que o pêndulo já está fazendo uma limpeza. Eu não sei se você tirou raio-x recentemente ou tem tido contato com ondas muito baixas. Não sei se você faz unha postiça ou tem contato com luz ultravioleta, tá? Raio-x aqui pegou bastante. Não sei se você já trabalhou alguma vez com esse tipo de equipamento. Tá bem potente. Talvez por investigação de saúde, ou tua, ou de alguém. Não sei se você fez uma tomografia, algo assim.
Mas aqui ele tá fazendo limpeza, tá? Tá girando no sentido anti-horário, tá harmonizando no sentido de limpeza. Ah, desculpa, hoje é dia 25 de julho, aproximadamente 9 horas da noite e 45 minutos. Os preparativos hoje foram bastante extensos, bastante longos, tudo tem uma razão de ser. A escolha do gráfico também é uma questão subjetiva, intuitiva e que acaba interferindo na leitura, porque a gente foca daí para o objetivo que tem sido buscado pela pessoa, tá? Aqui eu não sei se você convive com muitas pessoas à sua volta ou se você é uma pessoa não bem popular, mas muito acessível. Então o campo está bem aberto. Estou verificando aqui essa unidade de medida pelo biômetro de Bovis. A gente vai voltar aqui a perguntar para o gráfico a tua questão de saúde. Como é que você está? A média humana é 6.500, 7.000 angstroms, ou 6.500, 7.000 bovis, que é a unidade de medida que ele desenvolveu aqui. Angstrom é uma milésima parte do milímetro, tá? Então essa variação de onda significa o tipo de onda que você está emitindo ou recebendo. Eu percebi a princípio que houve uma persistência sobre raio-x e ultravioleta. Eu não sei se você tem acesso a esse tipo de fonte de energia, então eu sugiro que você tenha um pouco de cuidado para que esse tipo de fonte de energia não venha interferir na tua qualidade de vida, na tua saúde. Essas emanações que eu havia falado para você também podem ter a ver com antena de celular ou essas antenas que ficam plantadas em alguns terrenos ou alto de prédios que fazem a retransmissão de televisão, internet e celular, tá? Então essa radiação pode estar incomodando um pouquinho a tua saúde. Eu sugiro você colocar um fio de cobre desencapado debaixo do seu capacho para entrar dentro de casa. Ninguém precisa saber que está ali. É uma questão de tirar o excesso de energia que está em você, tá? Em você e quem entra no teu lar. Tá? Isso aqui me apareceu bastante claro, usar fio de cobre para poder descarregar essa corrente energética, corrente elétrica que está em você. As pessoas que você gosta, que ainda está fazendo limpeza. Tá girando no sentido anti-horário para mim, tá? Eu não sei se a câmera tá espelhando, mas esse sentido anti-horário. Você pode ver que o giro tá bem aberto, minha mão tá bem firme e que não tem nenhuma intenção de eu estar embalando esse pêndulo aqui. Ele ainda não me respondeu a tua questão de saúde, ele apenas está tratando. Agora o pêndulo está centralizando. Acho que você tem uma incidência de radiação muito próxima de você. Se você não tiver nenhuma antena próxima à sua casa, essas antenas externas de redes de transmissão, eu sugiro você verificar teu micro-ondas se está com vazamento, tá? Porque é por todo o gráfico que está ocorrendo esse tipo de sinal de desequilíbrio de onda eletromagnética. Um espectro bem amplo. Eu vou trocar de gráfico para a gente avançar um pouquinho e eu poder especular direitinho o que está sendo investigado exatamente, porque está muito amplo aqui, eu não estou conseguindo apontar. Tirando essas questões que eu já havia explicado, eu ainda não consegui apontar o que é. Tá? Deixa eu calibrar o pêndulo novamente. Meu cachorrinho Steve tá aqui do nosso lado, tá ajudando no trabalho.
Já fez um cochilo, agora tá participando aqui conosco. O pêndulo tá bem agitado. Pronto, calibrou. Deixa eu tirar esse biômetro, a gente pode voltar nele mais tarde. Esse gráfico aqui, ele tá trazendo os pontos de energia. Você pode perceber que são bastante semelhantes ao que a gente usa nas terapias de cromoterapia relacionados aqui à postura, né, do sábio no yoga. Então eu vou verificar aqui quais são os pontos de energia que podem ter bloqueios. Eu vou explicando cada um deles. O chakra básico está relacionado à tua questão de sobrevivência, tua questão material, tua questão física, tua questão de aterramento. E aqui está me dizendo que está harmonizado, tá? Talvez você já tenha feito uma boa equilibração ali na emissão de ondas ali, que foi identificado antes. O chakra umbilical, que é o segundo chakra, que é da cor laranja, ele tem a ver com a criatividade, com os ovários, com o útero, tem a ver com a suprarrenal também. Ele começa a fazer essa transição aqui, tem um pouquinho, eu falei em suprarrenal, ele já deu uma desestabilizada. Eu não sei se você tem pressão alta, descontrole aí da pressão, talvez seja algo que precisa de uma atenção especial, porque com hipertensão a gente não brinca. Tem pessoas que têm a pressão que fica paralela, né? E que aí causa desmaio, e o desconforto é muito grande, né? Então tem coisas que conseguem estabilizar um pouquinho a pressão. Casca de banana é uma delas, tá? Magnésio, se você não tem questões com o rim, tô usando muita palavra questões, já vou dar uma ajustada nisso. Se você não tem nenhuma doença renal que tenha a ver com creatina, com creatinina ou com a função renal geral, aí você pode fazer uma suplementação de magnésio. Se você tiver algum problema no rim, vou consultar o médico antes, tá? Pra poder fazer a suplementação de magnésio. O magnésio ajuda a estabilizar a pressão arterial também, além do potássio, tá? A casca de banana tem muito mais potássio do que a própria banana. Então, de repente, pode ser interessante você passar a consumir em forma de chá ou em forma de doce ou picadinho. Existem várias receitas, né, na internet. Hoje em dia a gente tem mais acesso a essas coisas que você pode encontrar algo que te agrade, tá? Eu vou subir um pouquinho para o plexo solar. O plexo solar é o chakra correspondente ao pâncreas, ao fígado, né? Ele tem a ver com o nosso bem-estar. Tem muitas pessoas que recebem influência das outras pessoas através do plexo solar, ao invés de ser pelo chakra ou ponto de energia umbilical. Às vezes a pessoa ou recebe pela posição do umbigo, se torna muito vulnerável, energeticamente falando, e tem outros que recebem mais pelo plexo solar, como se fosse uma pancadinha no estômago, ou uma angustiazinha que comprime essa região, tá? Então, lembrando, isso tem a ver com a glândula pâncreas, com o fígado, que também é uma glândula, tá? É muito importante a gente estar observando bem de onde vêm as emoções e como elas se manifestam no corpo da gente. Se é sobre o umbigo ou se é ali no plexo solar, tá? Que é pela altura do estômago ali. Eu vou subir um pouco mais, já tá parecendo harmonizado. Teu chakra cardíaco tem a ver com a glândula timo. Glândula timo é pouco explorada recentemente. A gente ouve falar dela quando é criança, né? Quando fala da imunidade, glândula timo tem a ver com a imunidade. Tem a ver com a nossa relação com a saúde. E pelo fato de estar próximo ao coração, e a glândula que conversa com o coração geralmente é uma glândula e um órgão, uma glândula e um órgão.
Então, a glândula que conversa com o coração é o timo e tem alguma influência aí do fígado, mas especialmente do timo. Quando o timo está funcionando bem, ele é grande, vistoso, ele controla o nosso termostato, nossa sensação de quente e frio, ele controla também essa questão da imunidade, tá? Então aqui tá dando que tá um pouquinho desequilibrado. A gente já vai descobrir o que acontece. Lá no pescoço a gente tem a glândula tireoide e a paratireoide, né? Então isso tem a ver com o nosso bem-estar sobre o metabolismo do corpo inteiro, que é uma glândula muito importante para poder transformar T3 em T4. Muitas vezes os médicos pedem um exame do T4, mas não pedem do T3. O T4 é do pescoço para cima, como diz a médica cirurgia plástica Katia Haranaka. Depois eu posso passar a referência dela. Ela faz algumas explicações excelentes a respeito do sistema endócrino, melhor do que muito médico endocrinologista, né? Quem tem experiência com os médicos, a gente já consegue diferenciar qual explica melhor e qual não dá explicação satisfatória. Aqui está dizendo que tem uma necessidade de organizar essa glândula junto com as outras glândulas que vêm acima. Essa glândula, ela tem a ver com o chakra laríngeo, que é o chakra da comunicação. Às vezes as pessoas não nos reconhecem como pessoas saudáveis e pessoas independentes. Então as pessoas acreditam que nós precisamos de ajuda o tempo todo. Às vezes não, às vezes precisamos passar por exercícios de adaptação a novas realidades. Às vezes as pessoas elas acabam aproveitando de uma certa fragilidade para prevalecer e a nossa comunicação aí fica bloqueada porque a gente não consegue expressar tudo aquilo que realmente precisamos. Então, quando nós não conseguimos expressar o que precisamos, esse chakra acaba ficando bloqueado e isso acaba causando alguns desconfortos, tanto de dores de garganta, dores nos pulmões, quanto o desequilíbrio da glândula tireoide. Esse é o mais comum, tá? Muita tosse seca, tá? Então, às vezes, isso está relacionado com o bloqueio da chakra laríngeo. Eu vou explicar mais sobre isso daqui a pouco. Nós temos acima, entre os olhos, né, a glândula pineal. Antigamente era chamada de epífise. Tem a ver com o chakra frontal. Esse chakra tem a ver com o terceiro olho, com a intuição, com a visão dos planos etéreos e da maneira de enxergar a vida, enxergar o mundo. Aqui está me dizendo que você é uma pessoa de mente aberta, que recebe bem muitas informações, né, da vida, do mundo, e que tudo isso acaba te facilitando em algumas jornadas arriscadas, né? Às vezes a nossa parentela não é tão segura quanto a gente gostaria, ou a gente pensa que não é, e acabamos aí tendo um conflito de pensamento em relação entre ser e estar, conforto e desconforto, segurança e insegurança. E esse conflito acaba prejudicando o trânsito de energias aí, acaba bloqueando, tá? Em último, né, de baixo para cima, não é o último ponto de energia, existem outros pontos de energia do nosso corpo, abaixo e acima destes, mas esses são os principais que a gente pode apontar, identificar com as nossas reações humanas, graças a Deus, né? E acabar localizando quais são os pontos fracos que precisam de aprimoramento. A glândula hipófise ou pituitária tem a ver com o chakra coronário, que significa da coroa. A glândula hipófise ela é chamada de glândula mãe, porque ela ajuda a controlar o que todas as outras glândulas fazem. Em relação à tireoide e à hipófise, a glândula mãe ela manda o comando para que a glândula tireoide e a paratireoide funcionem em perfeito equilíbrio e desenvolvimento. No entanto, a glândula hipófise ela também precisa de um certo controle, de uma certa organização,
Porque a prolactina, por exemplo, quando ela está muito alta, está elevada, ela pode levar a pessoa a ter depressão, pode levar a pessoa a produzir leite, pode levar a pessoa a ter desequilíbrios emocionais, além de outras situações, tá? Existem alguns tipos até mesmo de sintomas relacionados aos desequilíbrios dos chakras que nós atribuímos como sintomas físicos e na verdade ainda não são, porque a doença primeiro se forma fora da matéria, se forma na intenção, na emoção, e aos poucos ela vai se projetando no corpo. É isso que a gente vai dar uma olhada no próximo gráfico agora, tá? Então, a princípio, eu vou fazer uma investigação aqui. Teu chakra básico, neste momento, precisa de equilíbrio, mas a gente vai continuar em seguida. Teu chakra umbilical também tá girando, mas tá mostrando de uma maneira equilibrada. Todos os chakras, chakra do plexo solar, que é o amarelo, chakra verde, que é o cardíaco, chakra azul claro, que é o laríngeo, chakra frontal, que é a sua terceira visão, a sua intuição. Sabia que o olho grego é a representação da glândula pineal? No corte lateral do nosso cérebro, a gente tem a glândula pineal no formato daquele olho grego. Tá? É muito interessante isso, né? E por último, o chakra coronário, por onde surgem, né, e entram todas as informações da nossa existência. Então aqui o pêndulo já está me mostrando uma harmonização de todas essas áreas. E às vezes mais fracos, os mais fortalecidos, a gente precisa de uma manutenção energética dessa natureza. Nossa, que susto! Passou um caminhão agora. Eu moro bem próximo aqui a BR-116, né? Um trecho urbanizado da cidade acabou me assustando, mas tudo bem, não interferiu na leitura. Então agora a gente vai passar para o próximo gráfico. Como eu te falei, essa leitura é um pouco lenta, né? Porque é bastante detalhada. Eu percebi que o pêndulo tem trabalhado bastante na limpeza, né? Na organização dos teus pontos energéticos. Aqui eu tenho a escala completa, né? Do biômetro de Bovise. A gente vai observar, então, a sua escala de ondas mentais, inclusive. E com isso a gente vai buscar harmonizar o que for necessário nesse gráfico, senão nós partimos para o outro. Não sei se você tem muita lâmpada fluorescente, ela também emite bastante luz ultravioleta, tá? Se aos poucos você conseguir trocar por LED, vai ser melhor. Aqui tá me mostrando uma pessoa saudável, 7.500 angstroms. Então você tem uma pessoa alegre, inclusive. Gosta de sorrir, gosta de ver todo mundo bem. Vamos ver aqui os teus chakras. Existe um chakra que a gente não costuma comentar muito, que fica na altura dos pés, que dá a nossa proteção em relação à terra. Precisa de harmonização, é normal, que a gente dificilmente faz essa observação. Infravermelho, pouca incidência. Chakra básico. Vai precisar de limpeza, vai acontecer aos pouquinhos. Chakra umbilical, tá um pouquinho desequilibrado. Às vezes uma frustração sexual, alguém que tenha falado algo que você não tenha gostado e você tenha se sentido como uma mulher magoada, ofendida, injustamente, porque ninguém se sente magoado à toa. Então, às vezes, essa memória precisa surgir para que você possa reorganizar seus pensamentos, tá bom? Então, essa memória surgindo, você vai conseguir encontrar uma justificativa de uma série de erros que aconteceram e que você tem tempo de resgatar com toda a plenitude e direito, tá? O chakra do plexo solar tá esperando orientação também. Teu chakra cardíaco novamente, fazendo limpeza.
Se alguém te ofendeu, você vai ter que trabalhar essa memória, tá? Não tem como fugir. O chakra laríngeo pode ser uma ofensa que tenha te deixado com uma resposta muito precária, que não te satisfez na devolução da referida ofensa. A hipófise aqui está me dando como organizada, equilibrada. Chakra da coroa. Não tenha receio de se religar com Deus. Peça a religião. Ela vai te salvar. Porque nem todo dia é dia de festa. Tem dias que a gente tem dificuldades que a gente não quer conversar com as pessoas. Mas a gente pode conversar com Deus. Tá? E Deus tem todas as respostas que a gente precisa. Basta aprender a ouvi-lo. Tá? Outra violeta. Nada, tá tranquila. Outras ondas. Tá ótimo. Então lembre, se você puder, às vezes você tem um pedacinho de fio de cobre em casa, esse fio de cobre serve para colocar embaixo do tapetinho da sala, da entrada. Ou se você tem um tapete onde você senta a maior parte do tempo, aí você já pode também usar esse aqui, o gráfico igual, já usamos. Você já pode usar também esse fio de cobre embaixo do tapete da sala de estar, por exemplo, ou do quarto, do capacho, quando você levanta de manhã cedo, ou o último lugar onde você pisa, vai ajudar a trazer equilíbrio para você. Agora a gente vai ver os corpos energéticos. Essa investigação de radiestesia equivale a uma aplicação de Reiki, porque nós vamos fazer essa harmonização vibracional, tá? Então aqui o que eu tenho no gráfico? Talvez na câmera você não consiga enxergar. Se você quiser mais tarde eu posso te mandar a foto do que está escrito no gráfico. Aqui eu tenho uma série de sugestões do que pode estar desequilibrado. Então a partir dessa leitura eu posso lhe demonstrar futuramente, né? Se for do seu interesse, o que está aparecendo aqui no gráfico. Então, o chakra básico, o chakra da sobrevivência, onde está o seu apego, as coisas materiais. Então, aqui me disse o seguinte: dificuldade financeira. Está preocupada com alguma insegurança. Está insegura por alguma dificuldade financeira, talvez não seja seu, pode ser de um filho de 32 anos, mais ou menos, 30, 32. Pode ser uma questão de desemprego, pode ser uma questão de ascensão de trabalho, uma busca de algo melhor, mas que enquanto não acontece está trazendo aí um pouco de frustração. Eu vejo nesse sentido. Eu não sei se você tem filho, mas foi o que apareceu aqui para mim. Essa preocupação é muito natural, tá? Aqui ele está harmonizando disfunção, violência e agressividade. Já vamos comentar sobre isso. Depressão também. Aqui fala algo a respeito de disfunção sexual, né, como se fosse uma frigidez, algo assim, e problema com violência e agressividade. O que me intui aqui é que você está vendo muita violência. Se você tem assistido os canais que trazem esses noticiários locais que falam de agressividade e tudo mais, troque de canal, tá? Não assista mais. Se você estiver tendo contato com pessoas agressivas, vamos dizer que seja uma pessoa do teu convívio direto, que você não tem como evitar a convivência. Você pode evitar os momentos de contato quando a conversa não está muito interessante, tá? Então você arranja alguma coisa para fazer, pede desculpa, se recolhe e se priva de ter atrito, que não vai levar a nada. Esse momento não é um momento de solucionar nada.
em relação a relacionamentos. É o momento da gente poder pairar numa forma mais de esclarecimento e não de procurar mais problemas. Em relação ao chakra umbilical, que tem a ver com a criatividade, com a reprodução, vamos ver o que pode estar em desequilíbrio. Eu não sei o que é, mas passou uma onda bem forte. Talvez no vídeo apareça. Saiu, foi ciúmes. Sutilmente apareceu problemas sexuais novamente. Ciúmes. Se tem alguém que está projetando e... eu vim aqui, o pêndulo puxou, deixa eu ir de volta. Então, apareceu problemas sexuais de novo. Verifique o que apareceu aqui, eu vou explicar melhor. Os problemas sexuais que aparecem aqui, eles podem não ser em relação a favores sexuais, e sim em relação à questão de gênero. Sentir-se humilhado por ser mulher, ter sido coagida a alguma coisa por ser mulher, ter sido questionada por ser mulher, ou tudo isso por ser mulher. Quando a gente coloca aqui o pêndulo sobre a palavra ciúmes, e ele tem marcado, tem identificado, esse ciúme às vezes não é um ciúme porque é questão homem-mulher ou algo semelhante. Essa questão de ciúme tem a ver com perseguição. Uma pessoa que pode estar perseguindo você e te sentir frágil por ser mulher, acaba falando coisas que você não gosta, e isso acaba te deixando desanimada. Tá? Eu quero falar coisas assim, eu não perguntei muita coisa, eu também não teria o que perguntar para Helena, né? Ela fez algum comentário, mais coisa breve, eu vou procurar não ser repetitiva sobre a questão, o que ela comentou, e eu não posso deixar assim vago, a respeito, apareceu distração também, que você é uma pessoa muito boa, uma pessoa muito generosa, isso pode estar causando algum desequilíbrio, né? Aqui apareceu também distração pelo conjunto da consulta. Dependência emocional. Você não é uma pessoa dependente emocional, mas tem alguém perto de você que é. Vícios e autodestruição. Deixa eu ver se é isso. Tem alguém perto de você que é dependente emocionalmente, tá? Não, vícios, para de balançar. Então, muito forte a questão do ciúme. Ciúme, problema sexual e dependência emocional tá configurando para mim aqui um relacionamento abusivo. Pode ser com uma amiga, pode ser com filhos, pode ser com o marido, pode ser com algum parente seu de sangue, primos, primas, tios, tias, alguém que queira tirar proveito de você e você não consegue dizer não. Essa relação abusiva está te prejudicando, vai te prejudicar a saúde se você não cuidar melhor. Tá? Vamos agora ao chakra do plexo solar, que tem a ver com a glândula suprarrenal, tem a ver com a tua sensibilidade também ao mundo, sensibilidade às coisas que você precisa enxergar e às vezes não está conseguindo fazer, porque se você estiver vivendo uma relação abusiva, seja qual for a pessoa, você já não vai conseguir fazer uma identificação sobre o que está errado. Porque a pessoa que é o abusador, geralmente, seja psicológico, emocional, seja material, ele não permite que a pessoa tenha autonomia de enxergar as coisas, tá? Vamos lá, deixa eu olhar aqui de novo.
uma tirania, aqui fala tirania e agressividade, mas quando a gente fala em tirania, nem sempre o tirano é agressivo. O tirano é apenas uma pessoa que está exercendo um comando além do real, natural e necessário. Então isso precisa ser retrabalhado, tá? Aqui apareceu de novo dificuldade de confiar. Essa dificuldade de confiar pode estar relacionada aos abusos, porque uma pessoa que está sofrendo abuso, por mais que ela não tenha identificado a condição, ela vai ter uma desconfiança muito inerente de quem tem algo a oferecer e está se sentindo levado a prejuízo. Então, se você recebe muito mais do que você dá, você está desequilibrando essa balança. Se você dá muito mais do que recebe, você está também desequilibrando a balança. Então, o problema é grave, tá? Porque é em desequilíbrio que as doenças aparecem. Primeiro elas aparecem no campo emocional, depois elas se projetam no campo físico. Isso é muito importante você estar atento. O que está te incomodando, quando você traz para a consciência, você consegue tratar. Enquanto estiver escamoteado lá no fundo do teu consciente, no teu inconsciente, você não vai conseguir organizar. Apareceu aqui para mim no chakra cardíaco, peito apertado, sutilmente esgotamento, já não apareceu mais, algo tratável, dificuldade de respirar. Se você se sente cobrado, coagido, a dificuldade de respirar vai ser equivalente, tá? Chakra laríngeo, não sei quanto tempo de vídeo tem aqui, 42 minutos até o momento. O YouTube deve dar o mesmo tempo do que estou gravando, né? Primeiro gravo, depois posto. Agora o teu chakra laríngeo, ele tem a ver com comunicação e com a tua saúde do pescoço para baixo. Traumas e medos você não tem, é uma benção. Meio caminho andado. Enquanto eu tô mexendo aqui, parece que as energias estão se equilibrando, tá? Vamos ver se tem algum conselho. Pra mim é como se as energias fossem em ondas. O mau uso da palavra. O chakra laríngeo, talvez você não esteja escolhendo as palavras certas para poder se expressar, se comunicar. Então, basta ser simples, não complique. Basta ser simples que você vai ter sucesso para ser bem ouvida por quem merece e quem precisa te ouvir. Quem não merece e não precisa te ouvir, manda passear, manda fazer alguma coisa, manda lavar roupa na pedra, tá? Não fique se dedicando muito a quem não merece sua atenção, tá bom? Vamos ver agora o chakra do terceiro olho, tem a ver com as emoções imediatas, né? E aqui a gente já consegue organizar alguns pensamentos, porque a gente pensa e enxerga ao mesmo tempo, isso é muito bacana. Julgamento. Ou você julga algo além da realidade, medo. Eu não vou somar as duas expressões juntas, que elas têm significados diferentes. Artefatos de magia.
Se você fez ou fizeram para você simpatia, peça para o seu anjo da guarda levar tudo isso embora, que ele vai levar. Não é nada enraizado, é apenas uma coisinha que está enroscando aí bem pouquinho a tua comunicação com as pessoas, tá? Agradeça a Deus as experiências e vamos tocar a vida para frente, independente do que se pense sobre magia. Medos e julgamento. O julgamento às vezes é sobre você ou às vezes é por você, tá? Medo é você mesmo. Eu não acredito que você tenha medo de julgamento. Sim, que você está julgando e ao mesmo tempo está sentindo medo. E por outro lado, peça coerência para que você consiga ser bem entendida pelas pessoas. Quando você se comunica melhor, os julgamentos ficam mais fáceis. A gente não precisa esperar que alguém nos julgue ou não precisamos fazer julgamento, porque as respostas são claras e geralmente a gente cria uma discussão sobre um juízo de valor sobre uma pessoa ou coisa quando não é claro. Quando a coisa é clara, é perfeitamente clara e a gente consegue interpretar sem ter nenhuma dúvida. Agora, quando ficam dúvidas é porque a comunicação não se estabeleceu da maneira correta e ideal. Aqui no chakra coronário, que corresponde ao alto da cabeça, a hipófise, diz que você tem preocupação intensa. Então, na comunicação você vai conseguir resolver boa parte dessa preocupação, tá? A comunicação é importante. À medida que eu estou trabalhando aqui com você, a radiestesia, né, o pêndulo já vai canalizando as energias que estão concentradas e essas energias vão sendo liberadas, tá bom? Então você pode ter um sono diferenciado, você pode ter uma sensação de pressão pelo corpo, você pode até mesmo ouvir algumas músicas ou ouvir alguma voz, algum chamado, é normal, tá? É normal. Quando nós estamos fazendo um trabalho de harmonização vibracional, reestruturação vibracional principalmente, o nosso cérebro armazena muitas informações, né? Então essas informações elas ressurgem, elas começam a se movimentar pelos córtex auditivo, visual, tá? Aparece também no córtex sensorial, né? Tanto a percepção de cheiros, tal, você pode sentir cheiros diferentes, tá? Assim, espontâneos, mas tá tudo armazenado no teu cérebro. O teu cérebro vai fazer essa liberação, tá? Então é isso que eu tô aqui verificando com você. Muito natural. Os sonhos podem parecer mais vívidos. Isso também pode acontecer, tá? Busca incessante de gurus. Busque Deus. Busque o teu Criador dentro de você mesmo. A maneira que você interpreta Deus, independente da formação religiosa, porque Deus é maravilhoso, Ele nos fez perfeitos à sua própria imagem. Todos somos diferentes e ao mesmo tempo todos somos partículas de Deus, tá? Então, às vezes uma criança ensina muito mais que um adulto, então haverão os gurus provisórios, né? E as mensagens que todos passam são mensagens de Deus, entreguem em oração para que as mensagens venham pelas coisas simples, tá? Preocupação intensa continua. Se for em relação à saúde, agende logo o exame e faça. Não fique evitando diagnósticos. Vai, faça e alivie a sua mente dessa preocupação intensa. Ó, parou, viu? Era isso. Então, além da questão de saúde, você já pode se estabilizar mais no emocional, ampliando o teu potencial de comunicação.
Tem algumas preocupações que são naturais para as mulheres, que não são para os homens, porque nós somos a força da natureza. Nós temos o dom da vida. Então é nesse momento que a gente acaba buscando um pouquinho mais de equilíbrio. Agora eu vou fazer uma análise muito breve das cores que você pode trabalhar, tá? Já vou te falar como que é esse trabalho, tá bom? Neuza, vamos lá. Teu chakra de base tá bom, tua criatividade tá legal. Amarelo é cor da alegria. Se você tiver coisas amarelas, você pode usar mais, tá? Use mais roupa amarela, flor amarela, pence amarelo. O verde é uma cor de equilíbrio, tá? Ele equilibra os pontos energéticos baixos, que é chakra básico, chakra da criatividade, chakra das emoções e aqui dos sentimentos, né? E ele equilibra com o chakra da comunicação, com o chakra da visualização, da compreensão, tá? A tua preocupação intensa ainda tá batendo na porta. Com o chakra da idealização do divino, tá? Então, o chakra do coração, ele equilibra essas 3 áreas diferentes nele mesmo, para poder trazer harmonia para o ser. Então, use bastante amarelo. Engraçado que o amarelo é a cor complementar do violeta. A tua preocupação tá aqui e a tua necessidade tá aqui. Então, use bastante amarelo, tá? Faça o amarelo uma imaginação constante. Se você gosta, não sei, de usar vela, ir a uma capela, acender uma vela, fazer uma oração, faça. Vai ser bom para você. Aprecie a beleza da chama, porque ela é da cor amarela. Ela nos aproxima de Deus, tá? Então, a tua busca pelos gurus vai terminar justamente onde começa o teu potencial de oração, tua aproximação com Deus. Bom, eu estou falando de Curitiba, né? Então, a gente está um pouquinho distante. Eu quero ver o que eu posso fazer aqui na distância, caso você precise de algo especial, tá? Já vou encaminhar o que eu puder aqui para facilitar a tua vida. Vamos ver aqui, Neuza. Esse gráfico vai falar de vícios. Eu tenho alguns itens aqui para verificar se você tem vício. Tá fazendo limpeza. O quanto isso afeta. Não vai falar. Vamos ver que tipo de vício que você pode ter. O vício não é um vício apenas relacionado a algo desconhecido das pessoas. Aqui tá parecendo que você tem vício em atividade física. Às vezes pode ser o fato de não conseguir ficar parado, tá? A gente não precisa. E limpeza e organização também. É claro que limpo, bonito, cheiroso todo mundo gosta, mas viver só para isso também não dá certo, tá? E essa atividade física pode ser essa agitação também. Eu não sei se você frequenta a academia, mas pode ser essa agitação referente a querer tudo 100% sempre. Isso não é bom, tá? Vamos ver se tem alguma outra coisa que está atrapalhando o teu bem-estar, suas preocupações intensas. Em que área que tá? Saúde? Não. Relacionamentos? Não. Profissional? Não. Vida pessoal já deu uma boleadinha. Não é muito. Tua preocupação também pode ser um hábito, pode ser o vício de se preocupar. Às vezes a gente entra nessa. Conflito de gênero. Teve alguém que te humilhou por você ser mulher? Manda merda.
Manda arranjar o que fazer. Toda mulher é ocupada. O que a pessoa tem que ficar incomodando? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Olha, aqui apareceu pensamentos suicidas. De repente não é com você, tá? Mudança de cidade. Se você se sentir desanimado ou conhece alguém desanimado, vai fazer um passeio, se você puder. Tá? Eu não sei se você conhece alguma pessoa que cometeu suicídio ou tentou. Pensamento, a grande maioria das pessoas em algum momento da vida tem. Mas isso não necessariamente significa que a pessoa vá às vias de fato. As pessoas têm curiosidade de saber como seria se não estivesse mais aqui, às vezes. Mas isso tem a ver com conflitos internos, tá? Que agora apareceu o luto. O luto pode ser uma transição, tá? Então, às vezes, a gente quer se machucar para beneficiar outra pessoa não reconhece. Então, a gente deve ignorar essa questão de querer agradar todo mundo o tempo todo. Isso não existe. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, quem dirá o tempo todo. Por que nós, seres imperfeitos e mortais, iríamos conseguir, não é verdade? Então, eleva o teu pensamento, que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, essa preocupação, esse desconforto, essa questão de gênero, esse abuso, seja partido em nome dele. Que assim seja, glória a Deus. Eu vou dar uma olhadinha aqui nos óleos essenciais. Se você tiver condições de adquirir perto da sua casa, tá? Ou se você quiser que eu verifique alguma coisa que possa ser feita em relação, daí a gente vai conversando em sequência. Às vezes, o óleo essencial ele já traz a mensagem em si mesmo, talvez seja algo que você possa vir a precisar, tá? E a gente vai conversando. No momento, nenhuma orientação. Opa. Eucalipto glóbulos. Você gosta de house preto? Ele é bem parecido, tá? Se tiver com alguma questão respiratória, vai ajudar. Tá bom? Como parte da comunicação, essa sensação assim de não conseguir falar, de aprisionamento, ele, como eu falei, a comunicação, o chakra laríngeo, o azul que pega na altura do pescoço, ele tem a ver com a comunicação, tá? Então, o fato de você começar a trabalhar a comunicação, muito bem-estar vai surgir, tá bom? Então, oi, vai dar aí aproximadamente 1 hora de vídeo. Vai demorar um pouquinho para carregar, um pouquinho de paciência, acho que vai ficar um tempão carregando. Que às vezes de acordo com a rede, é um pouquinho demorado, tá? Eu agradeço que você tenha assistido todo o vídeo. A possibilidade do YouTube de acelerar o vídeo, fazer ele correr um pouquinho mais rápido ou um pouquinho mais lento para prestar atenção em alguns momentos, acaba ajudando bastante a facilitar, tá bom? Então, no vídeo, o que você vai fazer? Eu vou apontar para o lado, mas pode ser para o lado oposto. Nos 3 pontinhos, ou na caixinha de ferramentas, você clica em cima e vai abrir a opção, se você estiver usando o computador é para baixo, se estiver usando o celular é para cima. Então, você clica ali na opção da caixinha de ferramentas, que é uma engrenagemzinha, né? Clica em cima, ele vai abrir assim a opção, um menu,
velocidade do vídeo. E ali você consegue deixar mais rápido ou mais lento, tá bom? Neuza, fique à vontade, qualquer dúvida, estou à sua disposição, tá bom? Estou à disposição, sim, para que você venha a esclarecer o que você precisar, tá bom? Então fique com Deus, um beijão, prazer imenso estar falando com você, tá bom? Fique bem, a gente vai conversando. Um abraço, fica com Deus, tchau!